O Palmeiras busca um meio-campista para colocar no lugar do Richard Rios, que está indo para o Benfica. Ele não foi apresentado ainda, mas já desembarcou lá e tudo mais, né? Com festa. Carregado no colo, quase. E o Palmeiras em busca do substituto. Para a posição tem apenas o Lucas Evangelista. 3 nomes são especulados, cada um com uma característica. Primeiro é o português Otávio, o brasileiro naturalizado português Otávio, que foi revelado pelo Inter. Jogou 9 temporadas no Porto, em Portugal, e foi barrado pelo Jorge Jesus no Al Nassr agora. Com ele pesa a idade, ele tem 30 anos e é mais um meia do que exatamente um segundo volante. O outro nome trazido ontem pelo PVC aqui é do Marcel Ruiz, mexicano, que atua no Toluca, que é o atual campeão do México, jogou recentemente pela seleção mexicana na Copa Ouro. Ele tem 24 anos, mas está priorizando inicialmente ir para a Europa. E o jornal espanhol AS aponta hoje o colombiano Nelson de Ossa, do Monterrey, na mira também do Palmeiras. Segundo a publicação, o Palmeiras estaria disposto a pagar 16 milhões de euros, o que dá 104 milhões de reais, pelo jogador de 25 anos que jogou o Mundial de clubes, inclusive marcando gol. Enquete, como é que fala? Informal aqui. Quem que deve ser o cara, Danilo? Eu vou te falar que, pelo que eu conversei ontem, a certeza que me passaram é que não vai ser o Otávio. Tá. Primeiro que tem um salário muito alto, que é muito dinheiro, ele foi contratado por muito dinheiro pelo Al Nassr. O Palmeiras já flertou com ele, acho que há uns 2 anos. Me passaram que o Otávio não tinha chance. Aí ontem mesmo o Globo Esporte divulgou que o Marcel já disse não, né? Que ele está querendo jogar na Europa. É curioso, assim, é uma posição em que o Palmeiras, e aí o Abel falou muito bem disso na coletiva, o Palmeiras já sabia, né? Então eu já falei aqui mais de uma vez com vocês, já na live do Palmeiras, que aliás tem hoje live do Palmeiras no All Sport, às 4 horas da tarde, já fazendo a propaganda. Sempre falei, quando o Rios sai da Copa América, ele já saiu muito valorizado, e o Palmeiras, depois da renovação, já acerta com ele que se viesse uma proposta grande após o Mundial de Clubes, o Palmeiras liberaria. E aí, quando você tem uma proposta de 30 milhões de euros para um jogador de 25 anos, como é o caso do Rios, não tinha como não liberar. O Abel, ele se coloca tranquilo nessa situação, porque segundo ele, como eles já tinham esse planejamento, o Lucas Evangelista é o cara que segura essa posição por um tempo e que dá uma folga para o Palmeiras achar o substituto. E aí eu vi o Arnaldo assim, nossa, 16 milhões de euros e tal. No final, o Palmeiras vai lucrar, né? Porque ele pegou aí 21 milhões de euros com os 70% que tinha do Richard Rios, e se gastar 16, 15, 14, ainda tem uma margem, tem uma sobrinha, então acaba ainda dentro das contas, e que é o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos muito bem. Agora, quem vai vir a gente vai ter que ver. A gente sabe que essa época, com a janela aberta, nomes vão ser especulados e oferecidos de uma maneira aí a cada trade. Daqui a gente vai sair do programa, de primeira às 2 da tarde já vão ter mais 4 nomes sendo especulados, porque é assim que vai ser, ainda mais com o Palmeiras com muito dinheiro. Fato é que o Palmeiras está com calma, está tranquilo, não precisa correr para essa reposição, porque se segura com o Lucas Evangelista enquanto isso. E o Abel até falou, se não vier ninguém, a gente usa alguém que está aqui em casa. Vamos lembrar que o Alan, que já foi usado na esquerda, já foi usado na direita, ele pode fazer esse papel de 8 também, ele já jogou na base muitas vezes como esse camisa 8. Então o Palmeiras tem uma folga para achar, não estou dizendo que não precisa substituir, para mim precisa sim contratar alguém para dar de opção para o Abel, mas consegue fazer isso com calma e com a janela aberta, com a principal janela, essa é a principal janela no mundo todo. O Palmeiras tem tempo e dinheiro para procurar um substituto, não precisa correr, não precisa atirar no primeiro alvo que tiver. Ou seja, Arnaldo, nem precisa, mas vamos contratar. Você vê que a situação do Palmeiras é essa. Você vê, né? Até há pouco tempo era o Flamengo que fazia esse tipo de negócio, né? E acho que com a mesma justificativa que o Danilo está trazendo. Eu vou usar o mesmo argumento que eu usava quando o Flamengo contratava o Cebolinha, o Gerson da Europa por 2 dígitos. Eu acho que nenhum clube brasileiro, por mais que venda bem e tenha dinheiro, deveria se dar ao luxo de ficar contratando jogadores por 2 dígitos de euros, etc., como o Palmeiras vem fazendo. Por quê? Porque a chance
E aí nós estamos falando aqui, o Vitor Roque, né, que agora é o mais caro, então ele tem um carimbo nas costas. A chance desse investimento, que não é plausível com o mercado brasileiro dar errado, é gigante. É gigante. E acho que o Flamengo está vivendo agora o rebote, né, a ressaca daqueles investimentos todos. Pode ser o Cebolinha, né, pode ser outros jogadores que custaram muita grana, o De La Cruz, alguns que nem estão mais no Flamengo. Para mim é muito dinheiro para pouca bola. Todos esses jogadores aí. É tipo uma contratação de time. É curioso, né? O futebol ele é tão esquizofrênico. O Benfica, que está numa crise absurda, está recebendo o Richard Rios, que é um jogador bom, mas comum, com pompas. A ver se o Benfica vai conseguir pagar bem o Palmeiras, né? Essa é uma outra circunstância. Pagar certinho e tudo mais. Mas eu já acho o elenco do Palmeiras muito bom. E aí tem um outro desafio que cabe ao treinador que tem usado o mesmo discurso que o Danilo falou aí. Uma coisa é a nossa análise como jornalista. O Palmeiras tem, ele pode. Então o Abel tem utilizado muito isso. Eu não tenho, quase como eu não tenho obrigação de fazer um time muito bom só porque o Palmeiras investiu muito. Porque o Palmeiras só investiu muito porque eu, Abel, consegui valorizar os jogadores de tal forma que eles foram vendidos por uma bala, todos eles. Abel, de acordo com o investimento feito pelo clube, sem contar as vendas, é missão do treinador transformar um time milionário numa boa equipe de futebol, né? Isso ele não vai escapar dessa obrigação. Nessa posição, eu acho que o Palmeiras já trouxe um dos melhores jogadores que atuava no futebol brasileiro, o Lucas Evangelista, que é uma outra característica em relação ao Rios. É canhoto, mais cadenciado, mas é um ótimo jogador. E seria interessante, por exemplo, o Palmeiras trazer, se tivesse a capacidade, um outro Richard Rios. Lembra como ele veio? O Abel enfrentou ele no Paulistão pelo Guarani. Sim, achou ele um jogador de meio de campo completo, ninguém sabia, o Guarani estava sendo rebaixado, e o Palmeiras trouxe um jogador que depois se tornou titular absoluto do time e tudo mais. Porque esse tipo... aí é um outro mercado, né? O Palmeiras, insisto, é o Flamengo da vez. Tem muito, gasta muito, e às vezes gasta mais do que precisaria gastar com os jogadores que estão chegando. Eu vejo uma diferença grande entre o que levou o Flamengo para esse buraco e o Palmeiras, ou Arnaldo. Eu concordo 100% com a parte do Abel, só para registrar. Quanto mais dinheiro investido, o Abel vai ter que responder mais. Não importa se o Abel conseguiu revelar os garotos e que vendeu, até porque ele é parte da engrenagem, ele não é o único responsável por tudo isso. Mas tirando essa parte, na comparação que o Arnaldo fez, eu acho que o Flamengo ele tem algumas particularidades. O primeiro deles é o De La Cruz, por exemplo, que foi um alto investimento, foi multa. Multa rescisória você paga à vista, então você sofre um desfalque no caixa imediato. Outro desfalque no caixa imediato foi a compra do terreno, que foi um jogo político do Flamengo e que tem a responsabilidade, que tem causado consequências para o Flamengo até agora. O Palmeiras, pelo menos por enquanto, todos os investimentos, se a gente olhar, ele está estruturado dentro de um pagamento que o Palmeiras consegue fazer. É verdade que o risco é maior, porque quando você gasta 25 milhões de euros num Vitor Roque, obviamente, se der errado, é muito pior do que como foi como o Rômulo. O Rômulo, o Palmeiras contratou no estilo Vitor Rios, Richard Rios, e está emprestado agora para o Ceará, e nem no Ceará está jogando, que é o Rômulo, 7 milhões de reais, destaque do Campeonato Paulista. Agora, quando você traz um jogador e tem esse risco, ao mesmo tempo você tem que se comprometer com o pagamento e tem que fazer de uma forma bem estruturada. Eu tenho diversas críticas à Leila, como vocês sabem, mas nesse ponto eu vejo uma responsabilidade e uma estrutura muito bem feita no Palmeiras. O Palmeiras, embora eu entenda o que o Arnaldo está falando, parece que não combina com o futebol brasileiro essas cifras, o Palmeiras vai para o terceiro e já praticamente garantindo o ano que vem, quarto, quinto ano seguido de superar 1 bilhão de receita.
É uma nova realidade do Palmeiras em relação ao próprio Palmeiras do que era há 10 anos. E por quê? Porque tem estádio que rende muito, porque tem as vendas dos garotos da base. O Palmeiras vendeu o Richard Rios por 30, é a quinta maior venda da história. O Richard Rios tem 25 anos. Vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Vendeu o Endrick, o Estevão, o Luiz Guilherme, o Danilo. O Danilo que está voltando para o Botafogo por 22, foi vendido por 18. Então, assim, o Palmeiras tem vendido muito bem. Então tá bem, tá tranquilo para pagar. E tá estruturado. E é tudo divididozinho, assim, né? Então é o que ele falou, se o Benfica não pagar, aí a gente vai ter uma questão. Mas o Palmeiras está contando com o que tem, sem nem contar o Mundial, que já é uma bala. Sim. E aí o Palmeiras está nessa, e aqui, por exemplo, já ganhou 6 jogos da Libertadores. Cada vitória da Libertadores, $1 milhão. Então o Palmeiras, no aspecto financeiro, me parece muito bem equacionado. Olha, Arnaldo, você vai gostar... Fala. Não, é perfeito, eu concordo, esse é o raciocínio, mas até por isso é curioso, o Palmeiras milionário é o Palmeiras que menos venceu até agora. Aí sim. Então, então não é uma receita, eu digo que não é uma receita direta. Concordo, isso eu concordo. Eu vou investir 500 milhões, eu estou ganhando todo jogo, toda vitória, e é um ano que eu tenho menos vencido. Isso eu concordo. Então, as coisas não são necessariamente convergentes. Gastar pra caramba parece uma maravilha, desde que isso se transforme em resultado esportivo. Não, o mundo ideal é achar só Richard Rios, né? De time. O mundo ideal é só achar Richard Rios. Você gasta 6 milhões de reais e vende por 30 milhões de euros. Foi o Frankfurt, né, que fez 3 vendas de 3 jogadores gratuitos e que ganhou milhões de euros agora, virou referência. É o ideal, mas a gente sabe que não vai dar para fazer sempre assim.